nominata. Eu estou com uma nominata aqui, mas se vocês me permitirem, eu não vou precisar ler a nominata, porque ninguém aqui é candidato a vereador, portanto eu não preciso falar o nome de ninguém. Eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo o mais longo período de democracia contínua no Brasil. É importante a gente ter noção histórica do que está acontecendo para a gente acompanhar no tempo a história deste país. Depois da proclamação da República, nós estamos vivendo a maior quantidade de anos de democracia contínua. Se a gente quiser pegar o ano de 1985, quando os militares saíram e entrou o presidente Tancredo, que não tomou posse, tomou posse de Sarney, porque o Tancredo morreu, nós vamos perceber que a democracia durou 31 anos, se partimos de 85. Se partimos de 88, quando foi aprovada a Constituição, nós estamos com 28 anos de democracia contínua. É o mais longo período em que nós vivemos tranquilidade democrática neste país. E é importante a gente perceber que não faz muito tempo nós tivemos momentos delicados nesse país. E quem tem a minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, sabe o quanto a democracia é importante na vida de uma nação e na vida de um povo. Nada é mais importante do que vivemos em democracia, cada um tendo liberdade de ir e vir, cada um fazendo o que bem entender, respeitando apenas o direito dos outros. E nós estamos começando a ver que isso está sumindo. Estamos começando a perceber que eles fizeram isso em 1954, quando levaram Getúlio Vargas, que tinha sido presidente durante 15 anos, de 30 a 45, foi escorraçado pelos militares depois de 15 anos, volta em 50, eleito democraticamente pelo povo, e em 54 levaram Getúlio a se suicidar. Eu penso que todo mundo deveria reler a carta testamento de Getúlio para a gente saber o que aconteceu naquela época e o que está acontecendo agora. Depois veio as eleições do Juscelino em 1955. O Juscelino não era nem um homem de esquerda. Aliás, era um militar. Acho que era major ou coronel e era médico da Polícia Militar de Minas Gerais, que lutou, na verdade, do lado dos mineiros contra o governo federal na famosa, sabe, a Revolução Constitucionalista de 32. Quando o Juscelino se coloca como candidato, os mesmos que hoje fazem críticas profundas ao nosso governo e aos avanços da classe trabalhadora, diziam naquela época o seguinte: o Juscelino não pode ser candidato. Se ele for candidato, ele não pode ganhar. E se ele ganhar, ele não pode tomar posse. E se ele tomar posse, nós vamos tirá-lo. E houve várias tentativas de tirar o Juscelino. Houve várias revoltas, hora da Maria, hora da Europa, para tirar o Juscelino.
E cada vez que tinha uma revolta, ele terminava perdoando os revoltosos e terminou o mandato dele. Naquela época, eles já diziam que o Juscelino tinha feito Brasília para roubar. E que Brasília tinha sido a forma mais fácil do Juscelino ficar rico. E só fomos saber que o Juscelino não estava rico quando ele morreu. E é engraçado, porque até a história de um apartamento que me acusa hoje, acusava o Juscelino de ter um apartamento na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, que ele não tinha. Depois, por conta dessa denúncia toda, foi eleita a vassourinha, representada pelo Jânio Quadros, que fazia campanha aqui em São Paulo, tinha uma musiquinha vai, vassourinha, e como sempre, o povo é apaixonado, com muita razão, nessa história de combater a corrupção, e o povo elegeu o Jânio Quadros para presidente da República. Acontece que o Jânio Quadros ficou apenas 6 meses, porque ele tentou dar um golpe, porque ele tentou renunciar, achando que ia voltar nos braços do povo, e quando ele levantou da cadeira, alguém já colocou e sentou no lugar dele, estava fora. O João Goulart era vice-presidente da República, estava na China, e não queriam deixar o João Goulart voltar. O vice-presidente da República estava na China, tinha o direito de assumir a presidência e puseram condições para ele. Ele só podia voltar se mudasse o sistema, o regime político no Brasil. E convenceram ele a aceitar o meio parlamentarismo. Então ele que saiu vice-presidente, que deveria voltar presidente, voltou na verdade presidente, mas elegeram o Tancredo primeiro-ministro. Mesmo assim, foi feito um plebiscito e o povo disse: nós não queremos parlamentarismo, nós queremos presidencialismo, e ficou presidencialismo. Mas em 1964, perto das eleições que ia ter em 1965, e o Juscelino era o principal candidato nas eleições de 65, para tentar evitar que o Juscelino voltasse, deram um golpe de março de 64, a pretexto de que era apenas para tirar os comunistas, acabar com os comunistas, e logo iria ter reabertura política. Ficamos 23 anos nesse pouco tempo de regime autoritário. Pois bem, havia a ideia de que em 65, um ano depois do golpe, haveria a convocação das eleições para presidente. Mas se houvesse a convocação, certamente o Juscelino seria eleito presidente da República. E para que o Juscelino não fosse eleito presidente da República, resolveram então prorrogar o golpe militar até, vocês sabem quando, até a posse do Sarney pelo Colégio Eleitoral em 1985. Eu estou contando esse breve período histórico para mostrar que não é fácil os conservadores deste país aceitar que as pessoas que não fazem parte da elite que eles fazem parte, as pessoas que não são quatrocentões, não têm muita facilidade para chegar lá. Não precisa nem ser um operário ou uma mulher, basta que seja alguém que não seja do meio deles. Eles já têm muita dificuldade de aceitar. Acontece que as nações evoluem, os povos evoluem. O povo trabalhador cresce, não apenas em quantidade, mas cresce também em consciência, em maturidade. E eis que um dia, todos vocês
ajudaram a criar partidos, ajudaram a conquistar a democracia, ajudaram a criar sindicatos, ajudaram a criar centrais sindicais. E na labuta do dia a dia, a gente vai aprendendo. A gente vai deixando de ser só economicista e a gente vai ficando mais politizado, mais ideologizado. E eis que um dia vocês resolveram eleger um torneiro mecânico como presidente da República deste país. Eu acho que foi um ato de coragem excepcional. Porque às vezes eu andava na rua e eu ouvia as pessoas dizer assim para mim: porra, esse cara nem estudou, esse cara é uma analfa como eu, como é que eu vou votar nesse cara se ele é igual eu? Ora, como o peão estava preparado apenas para ser batedor de compromisso, ele não acreditava que ele tinha condições de governar. Ou seja, aquele negócio das pessoas que moram no andar de baixo sempre se acha superior àqueles que moram no andar de cima. Porque tem uma coisa, tem uma coisa que a gente aprende na vida. Aquele do andar de cima, ele tem um nariz inclinado. O povo trabalhador, às vezes até exageradamente, anda de cabeça baixa. É mais humilde, não fala grosso. Às vezes, a conversar com o nariz inclinado, ele vai de cabeça baixa. Ele vai humilde, tratando de senhor, de senhora, dando todo o respeito do mundo. E, na verdade, nós não somos tratados com o mesmo respeito que nós damos para eles. Muitas vezes, nós somos tratados de forma muito desrespeitosa. Mas eis que a gente aprendeu. Da mesma forma, sabe que em outros lugares, vamos pegar a Bolívia como exemplo. Um belo dia, os índios da Bolívia descobriram que era a maioria e resolveram eleger um índio e eleger o Evo Morales. Até então, eles que eram a maioria, estavam faltavam pessoas de olhos verdes que nem falavam espanhol, para explicar determinadas palavras e explicar em inglês. Eu tive logo que eu ganhei as eleições com o Gordon, que foi o presidente da Bolívia, que ele falava mais inglês do que espanhol. Eles estavam acostumados, aí veio o índio. E aqui no Brasil veio eu, por causa de vocês. Eu sempre digo o seguinte: eu sou o resultado da consciência política dos homens e das mulheres trabalhadoras deste país. Na medida que houve a evolução da consciência política de vocês perderam medo. Eu não esqueço, uma vez eu estava em Recife, lá em Casa Amarela. Eu estava em Recife, visitando uma favela. Entrei num barraco. O barraco não tinha nada, era 2x2. Era 2x2, um buraco para fazer a necessidade. A cama e o fogão era tudo junto. E a mulher falou assim para mim: ô Lula, eu não vou votar em você, porque você vai tomar o que eu tenho. E eu fiquei olhando para as paredes, olhando para o chão, olhando para a cara da mulher e falando: meu Deus do céu, o que eu posso tomar dessa mulher, a não ser o voto dela, se ela me der democraticamente? Mas veja a diferença. É que para mim, aquele simples barraquinho de 2x2 não era nada. Para ela, era tudo que ela tinha, e ela tinha medo que eu tomasse. E às vezes eu ficava imaginando como é difícil a gente politizar as pessoas. E quando eu fui indicado candidato a presidente a primeira vez em 89, eu pensei comigo: esse partido está brincando. Esse partido está brincando de me lançar candidato a presidente da República, para mim disputar com o Brizola, para mim disputar com o Ulisses Guimarães, para mim disputar com o Mário Covas, para mim disputar com o Macife, para mim disputar com o Aureliano Chaves.
Eu falei, puxa vida, como é que eu vou estudar com tanta gente sabida, tanta gente letrada? E se eu ganhar, eu vou ter condições de governar? Será que eu vou saber? Será que eu tenho condições de governar um país deste tamanho? E finalmente eu ganhei as eleições. Vocês, todos vocês, acho que já tiveram uma certa dor de barriga de medo já. É engraçado. Eu não tinha medo do debate. Toda vez que eu começava a ter medo de debate, eu falava, eu sou o único que conheço o chão de fábrica. Eu sou o único que já morei em casa que acordava meia-noite com 1,5 metros de água dedicada, com um rato tentando disputar uma vaga na cama. Então eu sou o único que tenho condições de falar a linguagem que o povo desse país entende. A linguagem que o povo trabalhador, aquele do andar de baixo, aquelas mulheres sofridas da periferia sentiam. Então eu não tinha medo do debate. Mas quando eu ganhei, me deu um calafrio. Primeiro porque a direita tirava sarro. Será que a dona Marisa vai ter condições de limpar todo aquele vidro do Palácio da Alvorada? Coitada, nem se ela e eu passasse 4 anos tentando limpar, não acabava de limpar aquele vidro. Mas aí eu aprendi. O único jeito de eu não limpar o vidro era não fazer a sujeira que eles fizeram durante tanto tempo. Depois que nós ganhamos as eleições e eu percebi que eu tinha que limpar os vidros e eu percebi que eu tinha que governar o país, eu tive que escolher um lado. Para quem que eu ia governar? Para quem que eu tinha que ganhar as eleições? Eu tinha clareza. Mas eu tinha clareza também que eu não poderia brigar com ninguém. Eu tinha que construir uma solidez de tal governança que me permitisse fazer o que eu tinha que ter consciência de que nós não podemos continuar com a política econômica, sabe, que não permita a geração de emprego da juventude. Obviamente que todos nós aprendemos dentro de casa essa lição, companheiros. A gente só gasta o que a gente tem. E se a gente fizer dívida, a gente só faz dívida o quanto a gente puder pagar. Se a gente fizer dívida mais do que a gente pode pagar, a gente quer pagar. Não é isso? Mas será? Mas eu passo o tempo inteiro correndo para acertar as pontinhas no cartão de crédito. Então, nós temos que ser responsáveis. Agora, eu tenho uma tese. E tenho dito publicamente de que este país é um país tão extraordinário, tem um povo tão extraordinário, que quem pode ajudar a resolver a crise desse país é o povo trabalhador e, sobretudo, o povo mais pobre desse país. Há uma questão econômica complicada que toda vez que eu ouço alguém falar em corte, e eu fiz corte em 2003, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim mesmo. Toda vez que a gente fala em corte, a gente está falando de diminuir a capacidade de investimento do Estado. Quando a gente diminui a capacidade de investimento do Estado, a gente tem que ter na contrapartida empresários com capacidade de investimento. Ou a gente tem que ter banco com dinheiro para fazer financiamento, para ter capacidade de investimento. Se o Estado não tem capacidade de investimento, se a União, se os Estados não têm, se os municípios não têm, se os bancos não emprestam dinheiro, e se o povo, os empresários não querem investir, é o que de pior pode acontecer nesse país.
Pois bem, é o momento que nós estamos vivendo agora. Lembre-se que em dezembro de 2014 a gente tinha 4,5% de desemprego nesse país. 4,5% de desemprego é menor do que a Suécia, era menor do que a Alemanha, menor do que os Estados Unidos. A gente via no regime de pleno emprego. E por conta desse regime de pleno emprego, a presidenta Dilma, entre 2011 e 2014, entre desoneração e isenção fiscal, para poder incentivar mais empregos, nós deixamos de receber em caixa do governo quase 500 bilhões de reais. De tanta desoneração e de tanta isenção fiscal que nós fizemos para manter a economia funcionando. Chegou uma hora que estava entrando menos dinheiro no caixa menos do que saía. E chegou uma hora que quando entra menos dinheiro do que sai, é preciso pensar. E é por isso que vocês podiam falar em corte. Ontem mesmo, o ministro da Barbosa anunciou mais um corte de 24 milhões de reais. E quanto mais corte ele anuncia, menos capacidade de investimento a gente tem e mais corte vai ter que fazer. Então, quando a companheira Dilma me convidou para ir para o governo, eu tenho noção política das coisas. Eu não sou um analfabeto político como alguns pensam. Eu tenho noção de que um ex-presidente conviver com o atual presidente não é uma coisa fácil. Eu tenho noção disso. Mas a companheira Dilma já tinha me chamado em agosto do ano passado. E eu não quis. Falei, presidente, eu não vou aceitar porque não cabe dois presidentes dentro do mesmo espaço geográfico da mesma sala. Não vai dar legal. E não aceitei. Quando foi agora, com a crise política e com a crise mundial não se resolvendo, e os adversários cada vez mais apertando a Dilma, ele falou, presidente, eu preciso de você. E eu quero que você venha me ajudar. E eu fui lá para dizer para a Dilma, que bom. Ô Dilma, eu não venho. Não venho, porque se eu vier, vão dizer que eu estou vindo aqui porque eu quero privilégio. Se você quiser me dar um cargo, isso é importante vocês saberem, eu adoraria ficar, sabe onde? No Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico. Não é ministério, não precisa dar salário, é apenas um cargo de reunir a cada 40 dias, a cada 50 dias, quando eu quiser, o empresário sindicalista para discutir o desenvolvimento desse país. Ela falou, não, eu quero que você venha para o governo, eu quero que você participe do dia a dia das discussões, eu quero que você me ajude a ajudar o povo brasileiro a sair dessa encalacrada que nós estamos. Eu falei, Dilma, é o seguinte, querida, eu aceito. Eu venho para e aceitei. E é importante que vocês, dirigentes sindicais, saibam, e os trabalhadores saibam, que eu aceitei, que eu tenho plena consciência do que eu posso ajudar a Dilma. Com aquilo que eu mais sei fazer na vida, que é conversar. É conversar com o mais pobre, é conversar com o mais rico, é conversar com o sabor, é conversar com os contas, é ouvir as pessoas e tentar fazer com que as pessoas compreendam que nós, que somos governantes, teremos mais facilidade de governar se a gente governar tentando colocar em prática o pensamento do que pensa as pessoas, do que a gente tentar governar apenas pela nossa própria sabedoria. E vocês sabem que nunca na história desse país o presidente conversou tanto com os sindicalistas como eu conversei. Daqueles que gostavam de mim, daqueles que não gostavam. Com o prefeito que gostava e o prefeito que não gostava.
por governador que gostava e governador que não gostava, por mulher que gostava e mulher que não gostava, por homem que gostava. Gente, os meios de comunicação que me adoram, eu conversava com ele. Que eles vão ter comigo a Record. Eu tratava com muito respeito a Record. Eu tratava com muito respeito o SBT. Aquele canal que tinha 1% de audiência, aquele que não tinha audiência, aquele que tinha 6%. Era o mesmo tratamento. Agora já era. Era o mesmo tratamento. Nunca faltei com respeito com ele. E quero dizer que nesse momento eu estou enojado com o comportamento de determinados setores de comunicação que transformam em divulgação de coisa pública de fala particular via o telefone. É o de respeito à ética, à pessoa humana. Mas não tem problema. Tem problema. Eu não farei o jogo rasteiro que eles fazem comigo. Não farei. Não farei. O Deus vai se encarregar de dizer que estava certo ou não. Eu tenho muita paciência. Eu só queria e muita delas sem prova. Eu vim pra cá para ser unir a paz e amor. Mas eu acho que todas as mulheres que lavam roupa nesse país poderiam ser tratadas de denunciado por lavagem de dinheiro. Esses dias tiveram a paixão de um promotor, que eu não sei quem é, dizer que a dona Maria estava enquadrada por ele como lavagem de dinheiro. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi olhar o meu bolso, que talvez eu tinha lavado uma calça minha por dinheiro. Eu fui no México. Dá-lhe uma roupa da gente por cima do bolso. Eu fiquei com raiva. Eu pensei, eu não devo ficar com raiva. Se Marisa não ficou, eu não vou ficar com raiva. Mas eu não vou ficar porque eu acho que eles têm que aprender. Eles têm que aprender que a mentira tem pé na ponta. Eles têm que aprender. Eles têm que aprender que nós ganhamos essas eleições pelo voto democrático do povo brasileiro. Não foi tanto quanto a gente queria, mas nós ganhamos essa eleição. E que nós ganhamos, eles têm que respeitar. Se eles quiserem ir para presidente, esperem 2018. O jeito eu esperei, sabe, 94, 98. Perdi 89, eu esperei pacientemente até ganhar. Eles que esperem, se preparem, apresentem o programa brasileiro. Não tente dar golpe na Dilma, que nós não vamos aceitar. Não existe nenhuma razão para o impeachment. Não existe nenhuma razão legal. Se vocês juntarem 800 juristas, vocês vão perceber que não tem nenhuma razão. Não tem nenhum fato que justifique. Então, na verdade, o impeachment você faz contra uma causa. Se não tem uma causa, eles querem antecipar o mandato da Dilma. Eu respeito pelo povo brasileiro. Eu respeito pelo voto. Eu respeito por aqueles que humildemente votaram na Dilma. A maioria aqui em São Paulo que votou contra a gente, porque
Porque esses que estão na rua votaram contra a gente mesmo. Votaram contra mim em 89, em 94, em 98, em 2008, em 2013, em 2010. É importante lembrar que esse cano sempre tem 48 a 50% aqui em São Paulo. É importante lembrar. Você sabe quantos votos Arnaldo teve naquele centro de São Paulo? Acho que menos de 15%. Mas eles têm que aprender que democracia é isso. Eles governaram esse país 5 séculos. Nós temos apenas 4 mandatos, gente. Então eu acho importante, companheiro, a gente ter claro de que nós não temos como aceitar esse comportamento. Nós não temos como aceitar esse comportamento. A democracia é um valor extraordinário. E nós aqui aprendemos a respeitar. Ninguém perdeu mais eleições do que eu. Ninguém perdeu. O Wagner, você não sabe quantas ganhas eu perdi na vida. Eu sabe quantas ganhas eu voltava para trás com o rabinho entre as pernas para explicar para os trabalhadores. Não deu, companheiro. Não deu. E me prepararam para o seguinte. Elisão perderá a quarta eleição. Vamos perder esse ano com o Fernando Haddad outra vez aqui. E é bom eles aprenderem a ficarem calmos. Porque se cada vez que a gente ganhar, eles ficarem nervosos, vamos dançar. E a gente não tem vaga do SUS para todo mundo. É importante começar a ficar calmo e aprender que democracia é assim. A gente perde e a gente ganha. Quando a gente ganha, a gente faz festa. Quando a gente perde, a gente espera o próximo ano para a gente fazer festa. O que a gente não pode aceitar é o ódio que está sendo destilado nesse país. É o ódio. Nós nunca, em nenhum momento de eleição, nós ficamos destilando ódio. É o fascismo. As pessoas acham que quem usa a camisa verde e amarela é mais brasileiro. O sangue é vermelho. Eu disse na Avenida Paulista, qual o bicho dentro para ver se faz sangue amarelo ou sangue verde ou azul. Sai sangue vermelho, que é nossa cara. Então é o seguinte, tem muita gente que diz que é mais brasileiro do que nós, porque o dólar está alto, eu não pode ir para amanhã com o enxoval. Não pode comprar enxoval, não pode comprar carrinho para o bebê que vai nascer. Então está caro a passagem do dólar 3,70. É importante que não possa viajar muito mesmo, porque no mundo inteiro, assim, o ano retratado teve um déficit na conta de comércio, na conta de turismo, de quase 20 bilhões. Se não pode viajar para Miami, vai pagar limites. Aprender a conhecer a beleza desse país. Vamos no Lençóis Maranhenses. Vamos no Delta do Piauí. Vamos na Ilha do Marajó. Vamos viajar internamente. Quando tiver bom, até a Europa fazer um passeiozinho. Vai para os Estados Unidos comprar. Vai quando tiver limão aqui dentro, gente. O nosso povo é bom. Vai atender todos eles nos hotéis, tratando bem, fazendo carinho, dando até cheiro. E essa gente tem que aprender, sabe, que nós temos divergências políticas e ideológicas com eles, mas não temos ódio deles não. Imagina, eu ia no estádio, gente. Eu saía de Soberano, eu saía daqui da Vila Carioca. Na Vila Carioca, quem conhece São Paulo, ia eu vestido com a camisa do Corinthians, companheiro com a camisa do Palmeiras, companheiro com a camisa do Santos, do São Paulo, da Portuguesa, ia 20 ou 30 cada um com seu time, assistindo um jogo e voltava no pai brincando. Hoje, parece uma torcida organizada, que é da Paulista e não vai da periferia, que é da periferia não vai da Paulista, que usa vermelho no pé, que usa verde e presta mais do que nós. Mas a gente está ocupando. Que babaquice é essa? Que babaquice é essa? Este país, em todas as pesquisas feitas no mundo, entre 2007 e 2012, é o país mais alegre do mundo.
era o país do povo mais otimista do mundo. E aí, esse ódio que for, sabe, escravizar a sociedade. Eu acho que tem que ser dois empresas trabalhando para que a gente vire que nem uma Venezuela no tempo do Chaves, que eles ficavam tanto. Nós não queremos a sociedade brasileira dividida entre petistas e não petistas, entre vermelhos e entre amarelos. Nós queremos uma sociedade dividida entre aqueles que querem combater a miséria, entre aqueles que querem que o pobre vá para a universidade, entre aqueles que querem que o pobre tenha carro, entre aqueles que querem que o pobre tenha o direito de passar e fazer e aqueles que não querem. É isso que eu tenho que compartilhar. É esse mundo que nós queremos construir. E se é isso que incomoda eles, vão ficar incomodados. Eles têm que saber que o povo mais humilde desse país não gosta de no fim da feira comprar xepa. Eles pensam que a gente gosta de na feira meio-dia para comprar a folha da alface do chão, do couve do chão. Na verdade, compra só o talo, um tomate já amassado. Porque pobre assim, a gente vai na feira, até ovo a gente aperta para ver se tá bom. Tá? Não. Ele tem que saber que a gente gosta, na verdade, é de nascer cedo, comprar as melhores frutas, as melhores verduras. Eles têm que saber que como eles têm o direito de comer carne de qualidade, pobre não gosta só de aceite, não, ou de imposto. Pobre quer picanha, pobre quer comer, pobre quer comer, depois do tempo. É isso que tem que saber. Eu lembro um dia que eu ia lá em meus amigos, com a minha mulher e meus filhos pequenos, com a minha sogra, levava uma garrafinha de pinga com camucino, comprava contra filé, cheio de gordura, temperava no sábado pro domingo, levava aquela churrasqueira desse tamanho assim, enchia de carvão, era cachaça de filé, cachaça contra filé. Não, a gente aprendeu. A gente já quer vida melhor do que a sua cachaça. A gente já não quer mais aquele bife temperado com 3 dias de antecedência. A gente quer uma picanha. Quem é que adora uma picanhazinha? Uma carnezinha. Uma cervejinha. Olha a nossa cara. Tem cara de cervejeiro. Essa porra paga A carne de nordestino, orelha de nordestino, cabeça de nordestino, mas sou brasileiro, tanto quanto aquele que nasceu. E aí o cara tem que entender. Eles têm que saber que nós não queremos apenas ser pedreiro para fazer o prédio que ele mora. Ele tem que saber que nós não queremos apenas ser pedreiro para fazer a ponte que os carros passam. Nós queremos ter o nosso carro para botar na nossa ponte. Esse óleo foi criado nesse país. Nós sabemos quem criou. Nós sabemos todo dia. Quando chegamos em casa, que ligamos na televisão. Nós sabemos todo dia quem é que está criando ódio nesse país. Não é nenhuma dona de casa. Não é nenhum trabalhador desse país, nenhuma empregada doméstica. Não é nenhum metalúrgico, nenhum químico. Não é nenhum gráfico. Não é nenhum pequeno advogado. Não é nenhum profissional liberal. Esse ódio é quase que um ódio ideológico. Temos que tirar de um. Não podemos deixar de ficar calculando. Olha que se ficar calmo desse mundo, nós vamos voltar. Nós estamos batendo nele, como batendo. Já temos até o breque saindo de dele, mas vamos dizer que é dele. Vamos dizer que é dele, porque assim o povo acredita e o povo não vai querer mais segurança do breque. Como Deus escreve 7 por retorta, descobriram que a luta do triplex é melhor que o meu. Bom, se eles quiserem, eu troco o meu pelo deles. Então eu Mas na era de não ia falar disso não. Eu na verdade ia falar da dor.
Nós temos uma obrigação com a democracia nesse país. Nós estamos por um tempo em que vários dirigentes no Paraná, na França, onde você quiser, eu iria porque eu não tenho medo de ter problema. Eu tenho medo. Eu falo para quem quiser. Eu falo para quem quiser. Senhor, se algum deles que estão falando de mim e da minha família for um centavo mais honesto do que eu desisto da vida política desse país. Que se enganam aqueles que eu sou contra o combate à corrupção. Porque se não fosse, não teria criado todas as condições para melhorar a Polícia Federal. Não teria criado todas as condições para escolher o governo da lista do Ministério Público. Não teria criado condições para melhorar a Controladoria Geral da República. Não teria criado condições para fazer a quantidade de lei, o portal da transparência. A lei nós temos lei, se o cara quiser fazer a gente tudo fica sabendo. Nós fizemos. Significa que a gente não tem medo. Não tem medo de investigação, não tem medo de combate à corrupção. O que nós não queremos é que eles façam pirotecnia com pessoas que são condenadas pela manchete dos jornais antes de serem julgadas. Exatamente. Para não falar coisa mais grave. Eu não sei se todos se lembram, mas aqui em São Paulo tinha uma escola chamada Escola de Base. O dono da Escola de Base, o dono foi acusado